Olá, eu sou o professor Paulo Nicoli Ramires e eu estou aqui no Clube de Aforismos para apresentar a vocês a sociedade descobrindo os pilares do livro A República de Platão. Então, a gente chega aqui, talvez, na mais importante obra de Platão, estudando ela a fio, no seu sentido político, e hoje eu vou apresentar para vocês o fragmento Politeia ou República, entendendo o ideal platônico. Então, se você segue a gente no YouTube ou em qualquer outra rede social ou no nosso clube de aforismos mesmo, não deixe de compartilhar esse vídeo para colegas, amigos que tenham algum interesse pela filosofia. A gente não pode esquecer que, gostemos ou não do Platão, Platão deixará boa parte dos pilares dos problemas da filosofia que nós temos até hoje. Seja concordando ou discordando, como eu disse, a gente tem os principais aspectos, sobretudo nessa obra República, que eu diria que é a obra máxima de Platão, onde temos teoria do conhecimento, teoria da imortalidade da alma, uma epistemologia, a gente tem também uma teoria, pela primeira vez, da educação, uma teoria política, mas agora eu quero focar na política com vocês, a política platônica, a primeira filosofia política que nós temos na história da cultura ocidental. A gente deve esse livro chamado A República. A gente vai discutir nesse fragmento o seguinte tema: Politeia ou República, entendendo o ideal platônico. A gente vai ver o que Platão estava propondo exatamente, mas os outros fragmentos eles dão uma aprofundada também nesses demais temas políticos, entre eles o fragmento 2, que vai discutir democracia em debate, reflexões sobre a cidadania em Atenas, e por que Platão era contra a democracia em favor a uma monarquia. No fragmento 3, a gente vai ver o tema redefinindo papéis, a visão de Platão sobre a mulher na sociedade. Platão vai ser o primeiro pensador a colocar a mulher na praça pública. Como ele faz isso e por que faz isso, a gente vai discutir. No fragmento 4, buscando a justiça, os diálogos dialéticos de Platão. O que é a justiça dentro da República? É um tema muito importante. No fragmento 5, a gente vai discutir educação como fundamento, explorando os conceitos de paideia e aptidões naturais. A primeira pedagogia feita por uma filosofia também é platônica. E o fragmento 6, harmonia e estrutura, entendendo o conceito de três classes e as três partes da alma em Platão. Então, vamos ao que interessa, a discussão do fragmento 1, Politeia ou República, entendendo o ideal platônico. Bom, queria contar um pouco da história, do nome original desse livro, que é Politeia e não República. Curiosamente, Platão não proporá exatamente uma república, que foi uma invenção dos romanos. República, em latim, rex publica, significa coisa pública. Mas o nome original da obra é Politeia. E para isso eu queria mostrar para vocês, vou até abrir um quadro aqui na tela, em que a gente opõe a noção de politeia e polis. Isso vai criar uma série de discussões. Nem todos os intérpretes do Platão concordam com essa análise, muitos sim, outros não. Mas por que então a politeia, que é o título original, passou a se chamar República? O que é politeia e assim por diante? Bom, para início de conversa, polis, vocês já estudaram na escola, provavelmente. Vocês estudaram em história a definição de polis como cidade-estado. Já estudaram isso? Pois é, essa é a definição dos historiadores. Polis, as cidades gregas, que eram independentes entre si, cada uma tinha o seu modelo político, Esparta tinha uma monarquia, Atenas uma democracia, entre outros modelos possíveis ali na Grécia, e eram modelos independentes, mas a polis ela foi traduzida como cidade-estado pelos historiadores. No entanto, quando a gente aprofunda os nossos estudos filosóficos e políticos, a gente percebe que polis não é só isto. Polis, ao pé da letra, seria um termo, ou teria como um termo parecido com nós, como se fosse civilização, viu? Civilização seria um termo mais apropriado para traduzir polis, mas não é o suficiente ainda. Polis, ao pé da letra, é o mais elevado patamar de organização humana dada pelos deuses. Essa é a definição exata. Então, o que era polis para o grego? Quem pertencia a polis? Quem nascia na Grécia, ou qualquer cidade grega, quem falava o idioma grego e quem acreditava nos deuses gregos. Esse era um critério para pertencer à polis. Então,
nascer na Grécia, acreditar nos deuses gregos e falar o grego. Não à toa os gregos inventaram a palavra barbárie, né? Bárbaro em grego, barbar, berber, esse é o termo em grego, significa blá blá blá, sabiam disso? Então é bárbaro aquele quem não fala grego. Olha só que curioso essa história. Então vejam os casos dos persas, né, dos babilônicos. Eles tinham uma civilização, mas não eram gregos, não eram polis, né, não eram civilizados, né, dentro da visão mais xenofóbica, preconceituosa dos gregos. Polis só pertencia a polis quem falava grego, quem nascia na Grécia e quem acreditava nos deuses. Então vejam que tem um lado mítico também dessa história, porque, como eu disse para vocês, polis, além de significar cidade-estado, tem um significado mais profundo, né? Polis significa o mais elevado patamar de organização dada pelos deuses. Dada pelos deuses. Portanto, é algo de mítico. E aí, nesse sentido, a gente entende o título original da Politeia, né? Existem divergências sobre essa tradução, mas alguns historiadores, etimólogos, estudam Politeia como um conjunto de polis, né? O significado que interessa a gente. Há outras definições que vão dizer que vão dizer que Politeia, né, o título original da República, em grego, seria o governo de leis racionais. Também esse é um conceito que interessa para a gente, de certa forma. Mas politeia, ao pé da letra, embora a gente não tenha uma palavra exata para traduzi-la, significa o mais elevado patamar de organização humana dada pela razão, dada pela filosofia e não mais pelos mitos. Isso significa, de acordo com o quadro que vocês estão vendo agora na tela, que há uma oposição entre a polis, que é a versão mitológica da cidade, e a politeia, que é a versão racional e filosófica da cidade. Então vejam que esse conflito, ele nada mais faz do que trazer à luz o conflito platônico entre a razão, a politeia, versus o mito, a polis. Então, em outras palavras, o que Platão pretendia fazer era uma limpa, né? Acabar com o sistema mítico, poético da cidade, né? Um sistema mais irracional da democracia ateniense, né? Que foi, querendo ou não, angariada por uma visão mitológica. Lembre-se que Atena, né, que dá o nome à cidade de Atenas, é a deusa da sabedoria, mas ainda assim é uma cidade construída a partir dos mitos. Agora, o que o Platão propõe é a politeia, né, ou seja, é um sistema racional e não mais mítico, a ponto que ele vai defender uma monarquia filosófica, mas isso a gente vai desenvolver nos próximos fragmentos. Mas tem mais. Deve ter ficado na cabeça de vocês a seguinte questão. Bom, peraí, o Platão está propondo uma monarquia, né? Não exatamente uma república, como eu falei para vocês, só que o texto que chegou até nós foi traduzido como república. Por que diabos se chama república, então, a politeia do Platão, se o título original deveria ser o mais elevado patamar de organização humana dado pela razão? Bom, vamos entender o porquê disso. Mais ou menos por volta do século XI, surgiram as primeiras traduções romanas, portanto em latim, dos textos platônicos. E como nesse período os romanos se encontravam, aliás, um pouco antes também, né, a gente já tinha alguma tradução da República ainda no finalzinho do período republicano. Mas como os romanos se encontravam no período republicano, eles achavam de fato que o sistema mais perfeito possível, político, era a sua própria república. Então ficou para a história, né, a tradução da politeia como república. Simplesmente por este motivo, a república chegou com este nome para nós, sendo que o nome correto é politeia. Inclusive, uns anos atrás, eu estava dando uma aula e uma aluna falou para mim o seguinte: professor, eu achei um livro de Platão que você nunca comentou. Eu falei, qual? A Politeia, você nunca falou desse livro. Era uma versão portuguesa da República do Platão em que se preservou o nome original. Eu falei para ela, não, querida, na verdade, a gente tem, é o mesmo livro, né? Na verdade é o mesmo livro, só que a maioria das versões, mundo afora, né, traduziram como República por causa dos romanos, que achavam que o seu modelo era o mais perfeito, racionalmente falando, né? Mas, enfim, Politeia ou República é o mesmo livro, mas eu gosto de preservar o nome original, pelo menos fazer com que vocês saibam qual é o nome original e os motivos desse nome. Então, lembre-se, a Politeia, que é a República do Platão, é a versão racional, né, da política, né, de um modelo ideal criado por Platão. Agora, por outro lado, nós temos a polis, né, que é a versão mitológica, né, a versão dada pelos deuses. Claro que os gregos
viviam, né, numa sensação, como todas as cidades da antiguidade, de que a sua cidade era perfeita, né? Por isso que os monumentos eram feitos, vai dizer Coulanges, num livro chamado A Cidade Antiga, que os monumentos eram feitos para servir de exemplo, né, e de memória para as próximas gerações, para mostrar como a cidade ela gerava, né, um espírito positivo entre os cidadãos, coisa que a gente perdeu totalmente na modernidade. Ninguém sai por aí na rua, no centro da cidade, dizendo: uau, isso aqui é a realização da vontade dos deuses, né? Ao contrário, a gente reclama da cidade, a cidade hoje tem um cunho mais burocrático, voltado ao trabalho, mais racionalizador, mas não necessariamente com a virtude racional, né? Então, era uma outra sensação que os gregos, os antigos, seja lá qual fosse a civilização, tinham com as suas próprias cidades. Então, vale dizer que Platão vai construir o modelo mais perfeito possível, racional de cidade. E eu diria que esse é o conceito mais preciso de politeia e que está implícito na República. A gente volta a discutir esses temas no próximo fragmento. A gente vai debater um pouco dos problemas e potencialidades da democracia ateniense e por que, afinal de contas, Platão se opôs tão radicalmente à democracia. Lembrando que foi dessa mesma democracia que gerou-se a morte de Sócrates, essa morte considerada tão injusta. Mas isso a gente discute no próximo fragmento. Até lá!